em que juntos celebraremos a solenidade de São Pedro e São Paulo, nós, da Pastoral da Sobriedade, estamos aqui mais uma vez para, juntos com a comunidade Nossa Senhora da Luz, rendermos graças a Deus pelos 4 anos de existência dessa pastoral tão necessária em nossos dias. A Pastoral da Sobriedade se preocupa de modo especial com os irmãos e irmãs em situação de dependência, especialmente a dependência química, que tanto destrói famílias em nossos dias. Que cada um de nós tenhamos a certeza de reconhecer que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, assim como Pedro o reconheceu, e possamos a cada dia fazer dos excluídos os nossos preferidos. Cantemos junto o canto de entrada, enquanto também temos a procissão com um item da Pastoral da Sobriedade. O nosso banner pode... O mar vai se abrir pelo nome, a igreja atravessar pelo nome, de pés enxutos vão estar pelo nome de Jesus. As muralhas vão cair pelo nome, o inferno estremecer pelo nome, todo mal vai sucumbir pelo nome de Jesus, pelo nome de Jesus. Canta a igreja uma nova canção e recebe do Espírito uma nova unção. Canta a igreja uma nova canção e recebe do Espírito uma nova unção. O mar vai se abrir pelo nome, a igreja atravessar pelo nome, de pés enxutos vão estar pelo nome de Jesus. As muralhas vão cair pelo nome
dia a todos e a todas. Sejamos bem-vindos e bem-vindas. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama à conversão. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Cantemos. Confesso a Deus, Todo-Poderoso, e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Piedade, piedade, piedade de nós, Senhor. Piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós, Senhor. Piedade, piedade de nós. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Piedade, piedade, piedade de nós, Senhor. Piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós, Senhor. Piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glorifiquemos o Deus de amor. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos.
Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos, que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João, e, vendo que aquilo agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos e o anjo continuou: coloca o cinto, a calça e tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou-o e não sabia que era a realidade que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei de fato que o Senhor enviou seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu. E de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se
se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. E o Senhor o libertou de toda angústia, de todos os temores. Me livrou o Senhor Deus de todos os temores. Me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele seu refúgio de todos os temores. Me livrou o Senhor Deus de todos os temores. Me livrou o Senhor Deus. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Todos de pé? Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros
que é Elias, outros ainda, que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, celebrar a solenidade de São Pedro e São Paulo é celebrar a nossa própria vocação, a vocação da igreja de ir pelo mundo, levar essa palavra, anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, num caráter missionário, sem perder a sua essência, que é a sua apostolicidade. A igreja que é fundada exatamente na fé destes apóstolos, Pedro e Paulo, que são chamados de colunas da igreja, exatamente por isso, porque deram a sustentação necessária para que o projeto de Jesus Cristo fosse adiante. Pedro, ficando mais em Jerusalém, se torna o líder, aquele que vai acompanhar a igreja nascente, a igreja primitiva, encorajando os seus companheiros, encorajando a comunidade a continuar levando adiante o projeto do reino de Deus. Paulo, por sua vez, vai para o mundo grego, para o mundo dos gentios, dos pagãos, levando essa palavra, anunciando para que mais pessoas pudessem fazer a experiência do Cristo ressuscitado. Temperamentos diferentes, posturas diferentes, carismas diferentes, mas unidos com o mesmo objetivo, unidos no mesmo amor, vinculados pelo martírio, são exemplos para nós hoje de como ser igreja. Apesar dos desafios, Pedro e Paulo continuaram o seu caminho, dando um sim todo dia, um sim que se renovava através da sua adesão e do seu engajamento a esse projeto. Portanto, olhando para essas duas personagens, que possamos também nos sentirmos prontos a sairmos em missão e a levar essa palavra hoje na nossa realidade, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. É lá na família, é no trabalho, é no ambiente onde estivermos que devemos ser esse sinal da igreja. Igreja que nasce a partir da fé de homens comuns, de homens de carne e osso, mas que, confiando profundamente no chamado e naquele que os chamou, se tornaram então pedras, um alicerce sólido para que esta igreja pudesse ser constituída. Não estamos falando aqui de templos, estamos falando de projeto, estamos falando de engajamento, de compromisso. A igreja, acima de tudo, uma adesão. A palavra igreja significa assembleia, convocados pelo amor de Cristo. E é nessa assembleia, nessa reunião, que a gente experimenta toda a força do ressuscitado. E ao celebrar a Eucaristia dominicalmente, somos convidados a beber dessa fonte, do ensinamento dos apóstolos e depois da fração do pão, para alimentados, nos colocarmos a serviço, nos colocarmos à disposição do Senhor, que continua confiando em nós o seu projeto.
continua confiando em cada um o desejo de levar esse projeto adiante. Portanto, muitos são os desafios que a igreja de hoje enfrenta, muitos são os desafios que o mundo de hoje nos coloca, e somos aí convidados a dar uma resposta, a pelo menos tentar dar uma resposta a partir daquilo que Jesus nos deixou como testamento, como ensinamento. Hoje, por sua vez, estamos celebrando 4 anos de uma tentativa de dar uma resposta como igreja a um dos grandes problemas da sociedade moderna, a falta de equilíbrio, a dependência. São situações que nos escravizam e nos impedem de viver a vocação, a liberdade de filhos e filhas de Deus. Não falo apenas dependência química, porque a pastoral da sobriedade não vem apenas para tratar de uma dependência química, mas inspirado numa outra experiência de busca, de resgate, vem para ser uma resposta e um auxílio a qualquer tipo de dependência. Dependência é aquilo que não nos impede de sermos nós mesmos, de seguirmos os nossos princípios, de podermos caminhar com as próprias pernas. Portanto, qualquer coisa pode se tornar uma escravidão. Internet, consumismo, enfim, prazer, fama, tudo isso pode de alguma forma gerar uma dependência, gerar uma escravidão, não só o álcool, não só a droga. Portanto, a pastoral da sobriedade vem ser um espaço de partilha, acima de tudo, onde a partir do testemunho daqueles que estão em processo de recuperação, a gente consiga também vencer as nossas dependências. Isso acontece de modo especial no chamado Programa de Vida Nova, que segue 12 passos, onde a cada dia, a cada reunião dessa, aquela pessoa em recuperação vai se fortalecendo um pouco mais. E é preciso, sim, evitar as situações de risco, evitar as situações que possam nos levar a cair de novo. Por isso, o papel da pastoral da sobriedade é fortalecer aquele que está em processo de recuperação, para que não volte mais a cair no mesmo erro, na mesma dependência. Mas se pensamos que a pastoral é só para quem está necessitado de uma dependência, ou sofre de uma dependência, estamos enganados. A pastoral nos ajuda também a nós, que nos consideramos sadios ou sãos, a também não cairmos numa dependência. Portanto, participando da pastoral, eu me encontro também num processo de sobriedade, num processo de equilíbrio interno, interior, que me faz também ter um equilíbrio diante do externo, diante do exterior, diante dos bens materiais, diante do desejo de buscar a fama, de buscar o poder, de buscar o status. De tudo isso eu tenho que me manter sóbrio. Sóbrio significa ser simples, agir com simplicidade, agir, acima de tudo, com humildade. Portanto, é na palavra de Deus, é na Eucaristia, na vivência da Eucaristia, que vamos buscar esse caminho de sobriedade. É buscar olhando para si mesmo, buscar ver aí o que precisa ser modificado dentro de cada um. Um processo de transformação interior e definitiva, porque quando nos colocamos na presença de Deus com sinceridade e com verdade de coração e querendo essa mudança, ela poderá acontecer. Mas os desafios são muitos, as propostas são várias, nem sempre vamos encontrar no nosso ambiente cotidiano pessoas que nos animem e nos ajudem a viver essa sobriedade. Nem sempre vamos encontrar na realidade em que vivemos uma situação que favoreça a sobriedade. Muitas vezes nossas amizades ou pseudo-amizades, muitas vezes os nossos grupos de amigos ou os lugares que frequentamos não favorecem
uma vida sóbria, uma vida de simplicidade. E por isso fica aí o desafio de não deixar esmorecer. Como diz São Paulo na sua carta de despedida a Timóteo: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. De fato, ser sóbrio é um combate, ser sóbrio é uma luta diária, principalmente contra uma sociedade que hoje busca a ganância, a vaidade e o consumo. Somos dependentes dessa sociedade. Vivemos nessa sociedade que cria cada vez mais uma situação doentia em nós, uma situação de cativeiro, uma situação de escravidão. Como ser sóbrio diante de uma sociedade que incentiva que a gente possua, que a gente tenha, que a gente consuma, que a gente se aproprie do que é do outro de forma descarada e sem vergonha? Como ser sóbrio diante de uma sociedade que coloca aí nas suas páginas de jornais e revistas propagandas incentivando, criando necessidades que não temos, mas que, para sermos aceitos em sociedade, acabamos sucumbindo a essa proposta, a essa ideologia, a essa propaganda, muitas vezes uma propaganda ilusória, uma propaganda falsa, que nos promete felicidade, no entanto, só gera vazio interior. Creio que é um grande desafio que a Pastoral da Sobriedade tem. É uma pastoral nova, criada há pouco tempo na igreja de modo geral. E toda pastoral é criada exatamente para atender uma necessidade concreta que a comunidade possa estar vivendo. Portanto, a Pastoral da Sobriedade surge diante desse desafio de vivermos em equilíbrio, de vivermos sóbrios. Sobriedade, portanto, não é simplesmente não estar bêbado ou não estar drogado. Ser sóbrio é estar em equilíbrio, é ser uma pessoa equilibrada, uma pessoa integrada, uma pessoa que não é prisioneira de sentimentos, de condicionamentos, de emoções, de nenhuma ideologia, mas uma pessoa que, acima de tudo, é livre porque experimenta o amor verdadeiro. E o amor verdadeiro encontramos em Jesus, encontramos no Senhor, que nos quer livres, nos quer caminhando, com um sorriso aberto, com um coração cheio de energia, de ar puro, com um coração livre de feridas e de mágoas, de ressentimentos, de rancores, um coração equilibrado, um coração que saiba também ajudar o outro a ser uma pessoa melhor. Essa é a proposta da Pastoral da Sobriedade, essa é a proposta do Evangelho, acima de tudo, nos colocar no nosso centro, nos colocar para que o ser humano seja de fato pleno naquilo que Deus pensou, naquilo que Deus criou. Deus faz as coisas de forma perfeita. Nós é que muitas vezes vamos nos tornando imperfeitos e dificultando aquilo que Ele planejou para nós. Pedro e Paulo foram homens normais, homens comuns, homens que no seu tempo, diante das suas dificuldades, deram um sim ao chamado do Pai. E é bonito quando no Evangelho Jesus utiliza o exemplo da pedra. Pedro é pedra, significa pedra. Tu és pedra, e sobre esta pedra eu quero edificar a minha igreja. Pedra nos lembra alicerce, nos lembra muralhas, nos lembra um muro, nos lembra uma edificação, nos lembra algo sólido, algo onde se possa construir alguma coisa. Mas também pedra pode ser uma pedra de tropeço, uma pedra que a gente às vezes bate o pé, se machuca, se fere. É nessa pedra que Jesus quer construir a sua igreja. Em outras palavras, é na nossa ambiguidade, é na nossa fragilidade, é na nossa dualidade que Jesus constrói a sua igreja. Somos homens e mulheres santos e pecadores. E justamente para nos lembrar
e sem Ele nada poderemos fazer. Portanto, não olhemos para Pedro e Paulo como pessoas distantes da nossa realidade, como santos que hoje apenas prestamos uma homenagem, mas olhemos para essas duas pessoas como gente como a gente, que conseguiu vencer os seus desafios, que conseguiu vencer os seus medos, que conseguiu enfrentar a sua dualidade, a sua imperfeição, a sua fragilidade, e apesar de tudo isso, conseguiram ser colunas da igreja, conseguiram ser exemplos a serem seguidos, conseguiram ser testemunhos do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor então nos confirme nesse chamado missionário e apostólico, que a palavra de Deus possa a cada dia fazer um processo de integração e, acima de tudo, de sobriedade nas nossas vidas. Sobriedade hoje, só por hoje, graças a Deus. Assim seja, amém. Professemos a nossa fé. Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, a vida eterna. Amém. No dia da solenidade de Pedro e Paulo, colunas da igreja, rezemos ao Senhor Jesus dizendo: favorecei, Senhor, a vossa igreja. Favorecei, Senhor, a vossa igreja. Senhor, vós rezastes por Pedro, confirmai a igreja na fé, na esperança e na caridade, vos pedimos. Favorecei, Senhor, a vossa igreja. Vós destes a Pedro o primado, protegei o Papa e todos os ministros do vosso povo, vos pedimos. Favorecei, Senhor, a vossa igreja. Vós libertastes os apóstolos presos, continuai protegendo vossos seguidores, vos pedimos. Favorecei, Senhor, a vossa igreja. Vós chamastes Pedro e Paulo, continuai chamando ao vosso serviço pessoas generosas, vos pedimos. Favorecei, Senhor, a vossa igreja. Vós prometestes a vida eterna aos fiéis. Acolhei no vosso reino nossos falecidos, vos pedimos. Favorecei, Senhor, a vossa igreja. Pela pastoral da sobriedade, para que possa ser sinal vivo e forte de esperança para todo tipo de dependência, rezemos. Favorecei, Senhor, a vossa igreja. Nesse Tudo momento isso vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Nesse momento do ofertório, a pastoral carcerária entrará com alguns itens que pode ser que nos ajude na reflexão desta caminhada de igreja. Então, inicialmente, a gente costuma apresentar um galho de uma árvore. E esse galho de árvore simboliza para muitos perdas que muitas vezes ocorrem na vida de cada um de nós, de cada pessoa que tem suas dependências, perda de patrimônio, de amigos, de familiares e tantas outras perdas que possamos imaginar. A pastoral apresenta também
o seu livro com os 12 passos, conforme o sacerdote acabou de comentar. Passos esses que a cada dia, a cada semana, é vivenciado por cada um em cada parte do mundo onde existe a pastoral, porque alguns países estão sendo implantados agora, exemplo de Portugal. Programa de vida nova, composto desses passos. Um passo a cada semana, para nós, a reconstrução da vida de muitos, e nossa, de cada um de nós. O primeiro passo é o passo admitir que necessitamos de ajuda, admitir que precisamos de uma vida sem dependências. A pastoral apresenta também um cacto. Este cacto que é um símbolo de resistência. Quantas resistências nós, em nossas dependências, necessitamos enfrentar. Quantas ausências, ausência de água, ausência de alimentos, quantas ausências. E este cacto simboliza para nós, da pastoral, em cada lugar onde ele existe, esta realidade de resistência. A pastoral também trabalha em conjunto com outras pastorais, com a comunidade. E a pastoral tem uma toalha trabalhada por diferentes mãos. Quantas mãos trabalharam esta toalha desde o nosso início, aqui na igreja, na comunidade Nossa Senhora da Luz. 4 anos de existência hoje, e essa toalha é uma atividade coletiva que fizemos no início das nossas atividades. Alguns já se encontram no paraíso, muitos aqui presentes hoje. Retalhos que simbolizam reconstrução, união de forças entre homens e mulheres que acreditam numa vida nova, que uma vida nova é possível. Homens e mulheres que se unem para construir esta vida nova em sobriedade, em equilíbrio.
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que a oração de vossos apóstolos acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, e nos alcance celebrarmos este sacrifício com o coração voltado para vós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Hoje vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra igual veneração. Por essa razão, os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai, todos, e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai, todos, e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Murilo e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, Pedro e Paulo, e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Recebei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor,
Nesse momento de oração, nós vamos estar fazendo juntos a oração da pastoral da sobriedade, a oração que a gente a considera como oração de equilíbrio, que cada um de nós, cada cristão, cada seguidor do Evangelho poderia fazer a cada dia. Então, a comunidade aqui reunida, quem puder, que a gente possa fazer juntos esta oração. Senhor, admito minha dependência, sei que minha libertação não será imediata, dependerá da minha perseverança na vivência do programa de vida nova. Confio em Ti, em Tuas mãos. Arrependido, confesso meus pecados para renascer do Teu Espírito, sendo uma criatura nova. Quero reparar os males que causei, professar a fé, orar e vigiar para não cair em tentação, servir gratuitamente para fazer dos excluídos os preferidos, celebrar a Eucaristia com os irmãos por uma vida plena, sem males e sem drogas, festejar cada dia de sobriedade, só por hoje, graças a Deus. Amém. Oremos. Concedei-nos, ó Deus, por esta Eucaristia, viver de tal modo na vossa Igreja, que, perseverando na fração do pão e na doutrina dos apóstolos, e enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma. Por Cristo nosso Senhor. Podemos sentar um pouquinho para os avisos? Lembrando que essa semana, dia 3, sexta-feira, nós somos convidados a participar do Forró de São Pedro, que é uma primeira iniciativa da Barraca Nordestina, em preparação já para a nossa feira de integração. E a camiseta está aqui, o ingresso é a camiseta, a R$20, é isso? R$20, então quem quiser pode pegar com a Edmilda ou com as senhoras ali na porta da igreja. E no dia 3, a partir das 20 horas, lá no centro comunitário, estará sendo realizado esse forró. Quem quiser também doar tortas, bolos, pode fazer também, para ajudar neste momento de confraternização. E no dia 4, que é no sábado, às 15 horas, eu quero reforçar o convite aos novos voluntários para os projetos sociais do centro comunitário. Quem não conhece, pode participar dessa reunião também. Quem queira conhecer os projetos que acontecem lá no centro comunitário, pode participar dessa reunião às 15 horas, também lá no centro. Então, dia 4 de julho, sábado, essa reunião de adesão para os próximos voluntários. No dia 5 de julho, domingo, ao meio-dia, o Encontro de Jovens com Cristo vai estar promovendo uma feijoada para ajudar nos custos do próximo encontro que vai acontecer em agosto. Então, a feijoada vai ser servida a partir do meio-dia, lá no centro comunitário, no próximo domingo, e o valor do buffet é R$20. Então, quem quiser ajudar o Encontro de Jovens com Cristo e também saborear essa feijoada, próximo domingo, acabando a missa de 11h30, você já pode se dirigir lá para o centro comunitário. E à tarde, no dia 5 de julho, é a inscrição para o encontro. Então, os jovens de 18 a 30 anos que queiram participar do próximo Encontro de Jovens com Cristo, que vai acontecer nos dias 15 e 16 de agosto. Então, próximo domingo, na missa de 17h30, trazer uma cópia de identidade, uma foto 3x4 e uma taxa de R$100, que é para o custeio da casa de retiro, onde vai ocorrer o encontro. Então, jovens nessa faixa etária, de 18 a 30, próximo domingo, na missa de 17h30, as inscrições para a participação desse encontro. E quero terminar, então, Frei Lísio, como todos já sabem, ele foi designado para a comunidade do Rio de Janeiro,
a comunidade da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, no bairro Guadalupe, lá na Avenida Brasil. E então ele deixou que uma mensagem de agradecimento à comunidade, pediu que então eu lesse nas celebrações, de uma forma de agradecer a vocês por esse momento, por esse período em que ele ficou aqui, que foi mais ou menos 6 anos. Então, eu quero então partilhar com vocês esse agradecimento dele, e já também solicitando que vocês continuem rezando por ele, para que ele possa desempenhar lá no Rio de Janeiro o seu trabalho, a missão a qual ele vai ser confiada. Então vamos lá. Amados fiéis da paróquia Nossa Senhora da Luz, paz e bem. Na primeira missa que presidi nesta amada paróquia, quando aqui cheguei, exatamente 6 anos e 5 meses atrás, ouvi estas palavras da comentarista Consuelo Dantas: que os planos de Deus se realizem em sua vida aqui nessa paróquia. 6 anos se passaram, e sinto que realmente a vontade de Deus foi se realizando em minha vida, nesta comunidade, através dos sacramentos, palestras, visitas, atendimentos, e através de tantos meios usados por meu bondoso Deus, para que através de minhas mãos os seus planos se cumprissem. Chegou o momento difícil de partir. Estou me despedindo da paróquia com saudades, coração apertado, lágrimas nos olhos, enfim, levando vocês no coração. Minha ordem religiosa precisa do meu serviço em outro lugar. Estou partindo para o Rio de Janeiro com o coração cheio de gratidão. Muito obrigado por tudo. Fui muito feliz com vocês durante esses anos. Só tenho a agradecer a Deus que me chamou ao sacerdócio, e a vocês, amados fiéis, pela acolhida, apoio, pela amizade, por todas as bênçãos que vivemos juntos. Fiquem com Deus e até breve. Que Deus abençoe a todos ricamente. Amém, amém, amém. Frei Elísio. Vamos então ficar de pé, entregar a nossa mãe, a nossa semana, que ela nos ajude, assim como Pedro e Paulo, a sermos também sinais da igreja viva que caminha hoje no mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Pedro e Paulo, desça sobre nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Um bom domingo para todos, uma excelente semana. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Deus é Pai, Deus é amor, Deus é esperança para aquele que crê.